tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Não fiz ao vivo porque estou sem internet, acabou o pacote, né? Era para voltar hoje, mas não voltou, então vai ficar na gravação. Senhor Jesus, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Gênesis até Apocalipse. Hebreus 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa do que uma espada de 2 fios, porque ela discerne pensamento, intenções do coração. Ela vai até a alma, é o Espírito. Por isso que ninguém consegue enganar a Deus. Quando a pessoa escuta a pregação do Evangelho, não tem como ela querer questionar, porque no fundo da alma ela sabe que isso daqui é a verdade. Às vezes a pessoa não quer admitir, ela não quer se arrepender, não quer se converter, mas no fundo ela sabe. Deus abençoe. Mateus capítulo 15. Vocês invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Vocês invalidaram pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens, mandamento de homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes: ouve e entenda. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os discípulos disseram: sabem que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vocês mesmos estão sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos,
e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus está pregando algo muito importante. Tudo que ele pregou é importante. Mas aqui, Jesus ele bate direto na tradição religiosa. Na tradição que as pessoas recebem dos pais, dos filhos, dos avós. A tradição da sua família toda religiosa. E vai passando de pai para filho aqueles ensinamentos. Então os judeus eles tinham muitos costumes que era apresentado na lei de Moisés, na velha aliança, costumes dos patriarcas, tradições até boas. E a questão desse texto, que os fariseus, que eram super religiosos, eles questionaram: por que seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Não é uma coisa boa? Lavar as mãos antes da gente comer é uma coisa boa. Mas eles estavam levando aquilo muito sério, como se fosse um mandamento de Deus, acima até de um mandamento de Deus. Seus discípulos estão aí comendo, não lava nem a mão. Aí Jesus questiona eles: vocês estão preocupados em lavar as mãos para comer? A preocupação de vocês é essa. Você pode ver que a religião ela tem uma aparência de piedade, diz a Bíblia. Ela tem uma aparência. Pessoas bem vestidas, pessoas limpas, 3, 4 banhos por dia para ir na igreja, roupas caras até, desfile de moda muitas vezes, para mostrar para as pessoas que ela também é super religiosa. Seja qual for a religião, Jesus se vira para esses homens e diz assim para eles: olha, vocês estão invalidando o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. O que contamina o homem não é o que entra pela boca. Eu trabalhei uns 10 anos como um adventista do 7º dia, e a preocupação deles era comer. Não, tem que comer arroz integral, tem que comer pão integral, tem que comer isso, não pode beber Coca-Cola, não pode beber aquilo, e não bebe isso, não come aquilo. Só que a Bíblia diz: comei de tudo que se põe à mesa. O que é fraco não come carne. Comei de tudo, em tudo dai graças. Mas você vê principalmente os adventistas que tiram esse ensinamento dos judeus, porque o porco e vários outros animais, peixe de couro, eram considerados animais imundos. Só que esses animais simbolizavam os gentios. Você pode ler isso em Atos capítulo 10. E o apóstolo Pedro tem uma visão de um lençol desce do céu com animais imundos. Aí Jesus, o anjo aparece para Pedro e fala assim: Pedro, mata e come. Aí Pedro fala assim: de maneira nenhuma, eu não como porco. Aí tem porco. Eu não como avestruz, eu não como cavalo. Está cheio de animal imundo. Por 3 vezes Pedro teve essa visão, e o anjo falando para ele: mata e come. Os judeus não estavam entendendo. Jesus tinha subido para o céu, o Espírito Santo tinha descido, e eles pensavam que iam pregar o Evangelho para os judeus, mas os judeus rejeitaram. Os judeus começaram a perseguir os cristãos e mandar prendê-los. Então o Evangelho tinha que ser anunciado aos
os outros povos. Então os animais imundos eram considerados nós. Aqueles animais imundos no Velho Testamento eram nós, que não tinham uma ligação com o judaísmo, com Abraão. Então eles ficavam super escandalizados quando eles viram os discípulos de Jesus lavando a mão e comendo com a mão suja. Ficaram escandalizados. Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo fala assim: aquele que come carne, não julgue o que não come. O que não come, não se escandalize com aquele que come, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso, não é comida. O reino de Deus não é roupa, ainda que nós devemos andar decentemente, mas o reino de Deus não é aparência exterior. Lucas capítulo 17. O reino de Deus não vem com aparência. Então é que Jesus vai dizer lá em Mateus 23 sobre os fariseus, que a religião deles apenas transformavam eles em sepulcros caiados, em túmulos cheios de ossos podres. O túmulo, quando você vai lá no cemitério, você vê até azulejo português, você vê placas de bronze, você vê aquele enfeite todo que as pessoas fazem no túmulo, mas lá dentro está enterrado um Hitler, lá dentro está enterrado um assassino, um bandido, ou qualquer pessoa que não quis saber de Jesus. Então Jesus comparava as pessoas religiosas que pegavam suas tradições que aprenderam nas suas famílias, e Jesus falou: vocês estão invalidando os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. O que contamina o homem, Jesus falou para eles: olha aqui, não é o que entra pela boca, não vai ser um pedaço de picanha, é uma costela de porco. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isso contamina o homem. Porque nem os discípulos estavam entendendo. Como assim, mestre? Explica melhor esse negócio aí, como é que o senhor está falando? Mas eu só nem vocês estão entendendo. Eu vou explicar. Porque tudo que você come pela boca chega no ventre e vai ser lançado fora. Depois de fazer a digestão, o seu corpo vai separar as vitaminas e o excesso vai ser jogado fora. Mas o que você tem que prestar atenção é o que sai da sua boca. Quanta gente que tem uma boca suja para falar palavrão, para xingar as pessoas e depois está lá dentro de uma igreja. Quanta gente que fala um monte de palavrão, fica cantando essas músicas funk e depois vai falar: eu te amo, Jesus. Na carta que Tiago escreve, ele diz que da mesma fonte não saem dois tipos de água. Ou água doce, ou água salgada. Da mesma fonte não jorra dois tipos de água. Então, da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Não pode.
contamina o homem é o que sai do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Jesus explica: sua boca vai falar o que o seu coração tem. Então Jesus falou assim: o que procede do coração humano, o que procede do coração do religioso, ele fala de Deus e blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo que não acredita na Bíblia. Ele fala que acredita em Jesus, mas ele não aceita os ensinamentos que os apóstolos, que os discípulos pregaram. Então ele tenta ser umas duas fontes. Ele tenta falar de bênção e fala de maldição. Ele fala: Deus te abençoe, mas se pisar no pé dele, você é amaldiçoado. Do coração do homem procede os maus pensamentos. Por isso que a Bíblia vai falar assim, em Efésios e Filipenses, tem um texto que fala assim: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nestas coisas pensais. Se você ficar pensando, acompanhando esses filmes, novela, que só fala de prostituição, que só fala de adultério, que só faz homicídio, assassinos, esses filmes que só tem assassinatos, o bambambam do filme é um assassino, o bambambam do filme é um drogado, um bandido, um ladrão, mas a mídia coloca ele como um ídolo a ser seguido, uma pessoa sem caráter, a ser imitada. Esse dia eu vi um post que a Anitta colocou, e ela estava com uma barriga grávida e tinha um demônio dentro da barriga dela. Você acha que isso é normal? Uma cantora de funk postar uma foto com um demônio dentro da barriga dela? Você acha que é normal a Anitta fazer isso? E o mundo inteiro fica dançando, cantando essa música? Isso é maldição. Aí você pergunta para o funkeiro: você acredita em Jesus? Ah, sim, Jesus é o Senhor, Jesus é o meu rei. Jesus não é nada para você. Enquanto a sua boca estiver dando um louvor falso, enquanto o seu coração está adorando esses ídolos, se encaixe com essa palavra: em vão vocês me adoram. Olha o que Jesus falou: em vão vocês me adoram. Vocês estão me adorando com a boca, falam meu nome o dia todo, mas aí fica conversando de prostituta, fica falando de coisas indecentes, piada suja, palavrões, xingamentos, brigas. Vocês estão invalidando o mandamento de Deus. Por isso que Deus vai chamar hipócritas. Bem profetizou o profeta Isaías 700 anos antes. Isaías já tinha profetizado isso. Ou seja, Deus já tinha avisado eles lá atrás: vocês estão me honrando com a boca, fala meu nome constantemente, mas o coração está longe. O que acontece? O que acontece na vida de evangélico, de católico, de espírita, é o que acontece na vida de toda pessoa que é uma religiosa. E ela pega a sua tradição. Porque a minha avó me ensinou a ir na missa. Porque meu avô, meu pai.
Ah, eu tenho que ir porque a minha família é católica, eu tenho que ser católico. Porque a minha família é evangélica, eu tenho que ser evangélico. Porque a minha família toda é espírita, eu tenho que ser espírita. Então você tem que aprender a escutar a voz de Deus. Você tem que aprender a obedecer e amar a Deus. Amar e obedecer. Só obedece quem ama. Jesus falou: se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês me amam. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, aí sim vocês me amam. Os meus mandamentos não são pesados. O que Jesus ensinou? E como as pessoas vivem de hipocrisia. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui erramos. Todos os dias. Mas o que não pode ter é hipocrisia. Deus tem misericórdia de mim, gritou um miserável pecador na sua oração. O ladrão, o corrupto, chegou diante de Deus. Jesus contou essa história. Ele disse: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Mas aí o fariseu, na mesma história, Jesus falou que o fariseu ultra religioso, aí ele foi lá e falou: oh meu Deus, graças eu te dou, que eu não sou uma prostituta, que eu não sou um ladrão, que eu não sou um bandido. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo. Aí Jesus pergunta assim: qual dos dois que desceu perdoado depois dessa oração? O bandido que confessou o pecado, ou o religioso que falou que era bom? A Bíblia fala: aquilo que é elevado perante os homens, para Deus é abominação. Deus olhou para a terra, todo mundo está em pecado. Maria era pecadora como eu sou pecador como você. Você é pecador como uma pessoa que está aí do teu lado. Daqui não escapa ninguém. Todos nós somos miseráveis pecadores diante de Deus. E qual que vai ser a nossa oração? Ave Maria, cheia de graça, rogai por mim agora e na hora da morte. Essa é uma tradição que você aprendeu na sua família, mas Jesus não ensinou isso. O que você vai falar para Deus? Que inferno não existe? Se Jesus falou que um lago de fogo e enxofre é um fogo que nunca apaga, onde o bicho nunca morre. O que você tem para falar para Deus acerca da sua tradição religiosa? Até quando você vai se esconder atrás de uma tradição católica, evangélica, espírita? Até quando vai permanecer a hipocrisia? Ah, eu não como carne de porco. Ah, porque eu não trabalho no sábado. A Bíblia diz que são coisas inúteis. Sombra das coisas futuras. É o que tinha no Velho Testamento, está escrito em Hebreus capítulo 10. Mas aquilo que sai da boca, isso procede do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. A boca fala do que o coração está cheio. O coração humano, mortes. É só uma pessoa fazer alguma coisa errada para a gente, que a gente já quer pegar no pescoço e quer matá-lo. Esse sentimento passa no coração de qualquer um. Ah, eu vou pegar esse sujeito no pescoço e vou matar ele. É o que tem no seu coração. Mortes. Querendo matar.
adultério, prostituição. Os 10 mandamentos falam assim: não matarás. Outro mandamento fala assim: não adulterarás. Aí Jesus vai explicar em Mateus capítulo 5: se você tiver raiva do seu irmão, você já matou ele. Você está vendo como a maldade está no coração? Primeiro vem o pensamento, depois vem a ação. E se você não expulsar os maus pensamentos, você comete o pecado. E o pecado gera morte, está escrito em Tiago capítulo 1. Lá o profeta Jeremias fala assim: por causa dos teus pensamentos, vocês têm se desviado de mim. E é duro. O mundo que a gente vive hoje, que a Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas seriam amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, irado, blasfemadores, desobedientes, ingratos, profanos, infiéis. Quem é que não fica irado com um tipo de gente assim? Todo dia você está trombando com um na rua. Todo dia você encontra alguém querendo te passar a perna. É um querendo roubar o outro, um querendo matar o outro. Aí Jesus falou assim: ouviste que foi dito? Está lá na lei. Não matarás. Mas se você pensar em matar, você já matou. Se você guardar raiva, você já matou. Você é um assassino. É o que Jesus pregou. Não adulterarás. Mas se você cobiçar uma mulher, você já adulterou. Então você vê que o pecado está dentro de nós. Caim matou Abel porque teve inveja. Deus chega para Caim e fala assim: cadê o seu irmão? Caim responde para Deus: eu não quero saber do meu irmão, não me interessa onde ele está. Olha que cara arrogante. Ele já tinha acabado de matar o irmão. E dessa maneira ele responde para Deus: eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Caim. Aí Deus fala assim para Caim: o pecado jaz à porta, compete a você dominá-lo. E aí como é que faz? Você vai se esconder atrás da religião? Como as pessoas aí falam: fez tudo errado, agora se esconde atrás da Bíblia. Tem muita gente se escondendo, pastor, padres, se escondendo atrás da Bíblia. Mas a Bíblia diz: aquele que confessa o pecado, que se arrepende, ele alcança a misericórdia, ele alcança o perdão. Mas aquele que esconde o coração, esconde o pecado no coração, ele só traz maldição para a vida dele. Só maldição para a vida dele. Você não precisa ir lá confessar o pecado para o padre. Às vezes é até bom você se abrir com alguém. Mas é importante você confessar e ter seu pecado perdoado e consciência limpa. O apóstolo Paulo, ele falava: eu sou um miserável pecador. Mas ele dizia assim: eu tenho uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Não estou devendo nada para ninguém. Para Deus a gente sempre vai dever. O que Ele fez por nós, sempre seremos devedores. Nunca iremos pagar uma gota daquele sangue. Mas a tradição religiosa está levando milhares de pessoas para o inferno: católicos, espíritas, evangélicos. A tradição religiosa de apenas botar uma saia comprida, um cabelo comprido e achar que está indo para o céu por causa disso. Só tem aparência.
piores pecados estão escondidos atrás de uma igreja, de uma religião, melhor dizendo. Os piores pecados, porque a pessoa se esconde. É a tradição. É a tradição. Hoje é sábado, então hoje é dia de ir na igreja. Hoje é domingo, hoje é dia de ir na missa. Uma tradição. A Bíblia fala assim: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Sejam poucas tuas palavras, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Não se apresse a sair da presença do Rei. Mas as pessoas não têm esse amor de ouvir o que Jesus ensinou. Aí ele fala assim: é bom que você leia o Sermão da Montanha, para você entender melhor o que eu estou falando. Mateus 5, 6 e 7. Ama o teu inimigo. Amar aquele que vos ama é fácil. Até os assassinos, os ladrões amam a sua mãe. Mas ama o teu inimigo. E você será chamado filho de Deus. E aí é que está. Quando o coração está sujo, não tem espaço para amar o próximo, porque fica guardando mágoa, rancor, ira, contenda, inveja. E aí acha que as tradições religiosas dá para passar um pano e encobrir a sujeira. Mas com Deus não é assim. Deus, ele sonda os corações. Jesus fala que Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, que adora em verdade. Os fariseus queriam matar Jesus, porque eles adoravam cala a boca, mas o coração deles era fama, cobiça, poder, dinheiro, e é assim até hoje. A religião transforma mais filhos do diabo do que filhos de Deus. Esse é o papel da tradição religiosa. Jesus falou assim para eles: vocês percorrem o mundo inteiro. Vocês percorrem o mundo inteiro para fazer um discípulo. E eles faziam isso mesmo. Eles implantavam o judaísmo em várias nações. Mas Jesus falou que quando vocês transformam ele, essa tradição religiosa, em filhos do diabo 2 vezes pior do que vocês. É o poder que a religião tem de oferecer uma tradição religiosa, um costume humano. Mas a Bíblia ensina a gente a viver em novidade de vida. A Bíblia ensina a gente a ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia nos ensina a imitar Jesus. Devemos andar como ele andou. Não é o artista que tem que ser imitado, não é a cantora que tem que ser imitada, não é o padre, não é o pastor, mas é Jesus. Mateus capítulo 15. Cuidado para você não cair nessa. O que mais tem dentro de religião evangélica, católica, espíritas, são hipócritas.
de achar que a tradição vai resolver alguma coisa, de frequentar templos, de pagar dízimo, vai resolver alguma coisa, ou que fazer oração para morto, ou visitar cemitério, ou dar um prato de comida para um moribundo. A Bíblia ensina a gente sempre fazer o bem, mas a tradição religiosa é um engano. Por isso que vale mais você guardar os mandamentos de Deus e limpar o seu coração da maldade. Seu filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas me surgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, Ele está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, irei a glória ao meu Jesus, Glória a Deus. que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.